pode conversar quem quiser saber um pouco mais do trabalho da GIZ, mas ela representa o governo alemão no que tange à cooperação técnica com o Brasil. Então, é estabelecido, né, os temas de cooperação a nível governamental, e isso é executado operacionalmente pela GIZ no que tange à questão técnica. Então, isso aqui copiei, tá lá a fonte Jordão, Eduardo Pacheco Jordão. Eu quis começar com essa apresentação, mudei um pouco ela, porque, na verdade, o grande desafio nosso, a mudança de paradigma, é que a gente tem cada vez mais cidades crescendo e você tem inputs e outputs, você tem entrada e saída e é isso que a gente trabalha muito na engenharia, mas também o que a gente precisa na cidade? São alimentos, é energia, é água, produtos químicos. E o que isso gera? O que sai disso aí? É esgoto, são emissões, ali não está o metano, mas também metano, e resíduos sólidos. Então, é pensar de forma geral esse quadro, e eu acho que o biogás, o aproveitamento energético no saneamento como um todo, é uma resposta para começar a pensar de que a gente precisa de energia e de forma sustentável, né? Então, a questão de viabilidade, eu acho que a viabilidade ela tem que ser econômica, mas ela tem que ter também ambiental, né? Esses dois focos. Então, qual a função da estação de tratamento de esgoto? A gente conhece que é evitar a poluição das águas. Todo mundo aqui sabe bem isso. Mas a pergunta também, não seria também o reuso dessas águas? Promover ou reduzir a emissão de gases de efeito estufa também? Já que em alguns casos ela gera isso, dependendo do tratamento. Produzir um composto, já que a gente tem essa questão do alimento, em alguns casos sim, outros não, mas também não é uma função da estação. Gerar energia, né? E o que é sustentabilidade? Ela é econômica, ambiental, e aí vem acho que a visão que isso a gente discutiu em alguns eventos já, enfim, que a GIZ promoveu, a visão da EIT como um empreendimento industrial. E aí eu não quero dizer que não tem que ser o mais simples ou o mais natural possível, como o Klaus mostrou na apresentação dele, mas é que você tem a visão de que você tem está chegando, esgota a sua matéria-prima e aquilo ali está gerando vários subprodutos. E o que fazer com esses subprodutos? O que é viável fazer com esses subprodutos? E aproveitar ao máximo aquele subproduto e não simplesmente limpar aquela água e se desfazer daquilo, quando na verdade você tem outros. E pensar na legislação para que isso seja viabilizado também. Então, contexto no Brasil, todo mundo conhece esse quadro, que a gente tem menos de 40% dos esgotos gerados no Brasil são tratados, tá? A meta é de ampliar para 88% o tratamento de todo o esgoto doméstico coletado até 2030. Isso é do PlanZab, é um plano que está em consulta pública, pelo menos até esse mês passado estava, não sei se já foi finalizada a consulta. Um terço do consumo de energia elétrica no país é do setor público, vem do setor público, né? É referente a saneamento, água e esgoto. E a gente está falando aí em termos totais de mais ou menos 1% de todo o consumo elétrico brasileiro. É significativo? Não é? Talvez por isso que a gente tem que conversar mais com o setor elétrico, porque na verdade é saber um pouco em escala global talvez não seja tanto, mas em escala local isso faz a diferença. Então, isso aí são dados do PNEF também, aprovado em 2011, Plano Nacional de Eficiência Energética, e a eletricidade é o segundo maior componente do custo operacional das companhias de saneamento. Às vezes o terceiro, às vezes o primeiro, mas é significativo. Não dá para dizer que não é significativo o custo com a energia numa companhia de saneamento. Então, a gente pode ver isso como fatos, mas também como oportunidade, né? E aí eu queria trazer um pouco das oportunidades hoje no Brasil. Existe hoje uma resolução nova, abril de 2012, e aí eu acho que a Sheila pode falar em mais detalhe, mas eu quis trazer isso porque agora, se você gera até 1 mega, tá? E isso a gente está falando, uma das maiores EITs aqui no Brasil, a Rudas, é uma EIT significativa, ela tem potência instalada de 2,4 mega. Então a gente está falando de quase todas as estações de tratamento de esgoto do país, tá? Você gera até 1 mega, você pode compensar no mesmo custo, no mesmo preço da tarifa,
tá? Então, antigamente isso era um impeditivo porque você podia pagar só você vender a energia que você gera, a empresa, concessionária de energia, ou enfim, a empresa de energia, ela vai comprar por metade do preço, que é o preço de geração, que é o preço. Mas quando você compensa isso pela tarifa que você paga, aí você está dobrando esse valor. Então, é uma oportunidade, é novo, ainda já foi aprovado, mas está em discussão. Tem muita dúvida com relação à implementação disso. Mas a partir de agora, as distribuidoras vão ter um prazo aí para se adaptar a essa nova realidade. Outra questão que isso a Sheila vai tratar, a apresentação vai ser só sobre isso, né? Foi aprovado em julho agora de 2012, final de julho, o projeto estratégico sobre aproveitamento energético de biogás. Então, o setor elétrico também tem a oportunidade do setor de saneamento, do setor elétrico conversarem e desenvolverem pesquisas para estudar realmente qual a melhor forma de aproveitar energeticamente, não só em estações de tratamento de esgoto, mas aí entre resíduos também. E como melhorar, né? Como pensar nas estações de tratamento de esgoto do futuro e qual é a colocação. É interessante pensar no gráfico que o Klaus colocou, quem viu, onde você tinha três blocos de estação. Você tinha a estação que consome bastante energia, você tinha aquela estação que consome mais ou menos, tem uma área um pouquinho maior, e tem a estação menor. Agora, essa estação, se ela começa a gerar energia, fatalmente ela vai consumir menos energia, não vai precisar tanto de energia, então isso pode ser um fator que venha a reduzir o custo dela. Então, quanto isso pode ser? E a partir de quanto faz sentido utilizar essa energia? Né? São dúvidas que permanecem. Outra questão de oportunidade, a previsão de investimento do PAC para o setor de saneamento, nesses próximos anos, 2011 a 2014, é de 45 bilhões, sendo que 30% só em esgoto. Então, outra oportunidade, isso aí, o processo CNA prevê o apoio a projetos de cogeração a partir de biogás e biomassa, isso está no Plano Nacional de Eficiência Energética. E eu quis colocar também a linha de financiamento FINAME do Fundo Clima, que é um fundo para redução de gases de efeito estufa, né, apoio, que realiza empréstimo com vantagem para projetos com máquinas e equipamentos eficientes no setor de saneamento. Quem opera isso é a Caixa e o BNDES. Então, passar rapidamente as estações de tratamento no Brasil usando biogás, ou em projeto ou já em andamento. Existe a Vieiras, Montes Claros, mas utiliza energia térmica para a secagem do lodo. A ET Franca utilizará o biogás como combustível veicular, tem um projeto. A ET Arruda já utiliza o biogás produzindo biodigestores de lodo de esgoto para gerar eletricidade. E a ET Ouro Verde, que é uma pequena escala, potência de 20 kW. Não são as únicas, tem mais em projeto, principalmente tem também Paraná e Minas Gerais. Tá? Ok, então vamos para o contexto no mundo. Na Alemanha, 800 estações de tratamento de esgoto geram aproximadamente 1 terawatt-hora ano. O que é 1 terawatt-hora? Só para vocês terem uma noção, o consumo do Brasil em 2008, se eu não me engano, foi de 412 terawatt-hora. Tá? Então, aí vocês têm uma ordem de grandeza. Nos Estados Unidos, 104 estações de tratamento de esgoto com 190 megawatt de capacidade instalada utiliza o biogás como fonte primária de combustível. Esse é o dado da EPA. E no Brasil, hoje, em escala maior, a gente tem, ainda não com essa potência instalada, gerando, mas você tem a ET Arrudas gerando. Então, a gente está aí atrás nessa corrida, mas a gente sabe por outra série de motivos também. Nossos processos, a gente usa muito mais anaeróbico, e aí é que vem o desafio. Esse anaeróbico, esse biogás pode ser utilizado? Qual o potencial dele de ser utilizado? Aí só para ilustrar um pouco, na Alemanha, dessas 800 ETs, na verdade, eles trabalham com a mais de 10 mil... Aqui, deixa eu ver. 10 mil... Opa! Como é que volta? Ah, tá. Então tá. Então, aqui no meio. Tá. Vocês veem que aqui são 10 mil habitantes equivalentes, né? E você tem aqui... A partir daqui, você tem 3 mil ETs e no total são 10 mil ETs na Alemanha. Tá? Mais ou menos o número. Esse número aqui, se eu não me engano, é de 2009. Dessas 3 mil, 1.200 produzem biogás a partir da digestão dos lodos. Tá? Então você tem a produção de biogás.
Dessas 1.200, você tem 800 ETs, isso é um dado de 2008, 800 ETs gerando energia, que é aquele, e o dado de 1 terawatt na verdade de 2009. Então você tem aí grande maioria das estações acima de 20 mil habitantes, que não é tão grande assim, apesar da Alemanha ter incentivo, você tem geração de eletricidade, tá? Ok, isso significa o quê? 50% hoje na Alemanha do consumo de energia nas estações de tratamento de esgoto, isso é uma média, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos que isso varia, mas 50% do consumo de energia elétrica é autogeração, você gera na própria rede. E existe um potencial para isso se tornar praticamente autossuficiente, né? Digamos que hoje o dado é de 11,5 kWh por habitante ano, a geração. Isso poderia chegar a 22, dependendo de... E a gente viu exemplos lá em algumas visitas técnicas que tem exemplos que esse dado já ultrapassou isso, mais de 100% de geração, de consumo próprio, né? Aqui foram 2 viagens técnicas que a GIC promoveu no último ano aí, a partir foi 22 de agosto de 2011 a primeira. Algumas pessoas que estão aqui estavam presentes e a gente pôde visitar 5 estações, contando as 2 visitas, e 3 usinas de biogás. Na Alemanha, a diferencial daqui é que eles geram energia com biogás a partir de agricultura, de não resíduos agrícolas, mas eles plantam realmente para gerar biogás. Então a gente visitou também 3 plantas, 3 usinas. E aí vocês podem ver as redes visitadas em escala, né? A maior que a gente visitou foi a Berlim, a Wassermanndorf, 1,3 milhões de habitantes. Capacidade instalada para geração de 4 mega, e a geração própria, ou seja, o consumo, eles consomem 63%, eles geram 63% do que eles consomem. A estação em Augsburg, 800 mil habitantes, o consumo de energia é 16 gigawatt-hora ano, aí é energia e não a potência instalada, e a geração própria é 100%, sendo que 97% vem do biogás, 2% é uma queda d'água hidráulico, né? E hidrelétrico, e 1% solar. E aí é interessante ressaltar que em Augsburg eles fazem coprocessamento, eles utilizam resíduos orgânicos dentro dos digestores anaeróbicos do lodo, e 5% em volume dos resíduos eles são capazes de gerar 25% do volume de biogás. Então assim, talvez uma solução que também seja interessante pensar aqui no Brasil, o coprocessamento de resíduo orgânico com lodo. Em Magdeburg, a gente visitou uma ET um pouco menor, 425 mil habitantes, com 54% do consumo sendo geração própria. E ali só um dado que eu queria levantar, que é 23,7% de quilowatt habitante é o consumo, certo? Então, por habitante, a ET consome para tratar 23,7 kWh. E geração própria, 13 kWh por habitante. Então, o que eles querem é chegar à meta na Alemanha, toda a ET ter pelo menos 22 kW sendo gerado na estação. E a Grevesmühle, que é um exemplo à parte, que eles recebem lodo de outras estações, por isso eles têm a capacidade, eles geram 200% do que eles consomem, então eles exportam essa eletricidade também. Mas a eletricidade não é o único foco, a única possibilidade de utilização do biogás. Eu não vou entrar tanto em detalhe mas é importante dizer que é interessante também ver quais são os possíveis usos do biogás além da geração de eletricidade. Então, na Alemanha já tem pesquisas para células de hidrogênio e os usos delas, e também injeção na rede de gás natural de combustível veicular, que é o caso do Brasil também, que a gente já teve alguns exemplos. A Caesb foi um deles, a Conlubia já resíduos, mas enfim, tem exemplos também para gás veicular. E eu quis trazer um dado, isso eu coloquei de última hora, mas porque eu achei interessante. A Suécia tem hoje um biogás highway, que eles chamam, que são 500 quilômetros, onde tem 12 postos de GNV entre Gothenburg e Estocolmo. E todos esses gerados por resíduos e esgoto, tá? Digestão anaeróbica.
E em 2009 o mercado de veículos movidos a GNV aumentou de 17 mil para 23 mil, 35%. Aí no Brasil, a gente tem em 2009 1 milhão, pelo menos, porque esse dado ele varia de fonte, de carros movidos a GNV. Então, enfim, só para refletir mesmo. O Christopher pediu para eu trazer alguns dados para a gente pensar. Então, o que falta para termos estações de tratamento gerando energia no Brasil? Falta dados, não se sabe quanto se consome, e aí não é uma questão para se planejar, eu digo, um dado que esteja realmente sistematizado. Talvez todas as companhias saibam o seu consumo, mas esse consumo se sabe por equipamento, por processo de tratamento, isso, né, isso não tem. E esse dado ele está disponível da forma... A gente tem os SNIS, mas os SNIS não é um dado que a gente pode confiar cegamente, né? É uma compilação que as próprias empresas enviam. Então, assim, é preciso ter esses dados. Falta de conhecimento de projetista e pessoal de operação sobre aspectos de eficiência energética e geração com biogás. Isso eu vou falar por mim, engenheiro sanitarista, formado na considerada melhor universidade do país nessa área, mas assim, essa parte a gente dá pouca atenção, né, nessa área de energia. Eu não sei se mudou desde que eu me formei, mas não, as pessoas aqui não têm tanto conhecimento para projetar na área de energia, né, uma ente. Tanto eficiência como geração. Resistência dos operadores, tratamos esgoto, não geramos energia. E aí vem aquele pensamento, mas né, lá antes, o que é para que serve uma estação? É simplesmente para tratar e atender a legislação ou tem um a mais, pensando na sustentabilidade mesmo, no futuro? E falta de uma política clara, isso tem mudado, acho que desde que essa apresentação foi feita pela primeira vez, teve modificações, mas assim, tem cada vez mudado, é um exemplo aí, essa resolução da ANEEL é um exemplo de política nacional de eficiência energética que já inclui, e hoje o setor tem um desconto de 15% para a empresa de saneamento, então faz com que não se tenha tanta preocupação, talvez, mas esse desconto já foi de 80%, né? Então, enfim, para se discutir. E problemas com entrega de energia excedente à concessionária de energia. Isso também, com essa nova resolução, eu creio que é desafiador, mas tende a melhorar. Mas, principalmente, falta de incentivo para processos verdadeiramente sustentáveis, que se pense o processo como um todo, desde o princípio. E, para finalizar, só trazer esse programa. Eu tenho aí, estou no tempo? Tá. O programa GIZ, ela, como agência de cooperação, ela entende que, e na própria Alemanha, por a Alemanha ter esse conhecimento já de 800 estações operando, gerando eletricidade, mas além disso, enfim, ser uma fonte renovável de energia, e a GIZ, a energia ser o tema da cooperação alemã no Brasil, são um dos temas, energias renováveis e eficiência energética, entende que esse é um tema muito importante, o tema do saneamento e energia. Então, a partir de 2013, um fundo do governo alemão, um fundo que ele vem, a origem desse fundo são as multas por emissão de gás de efeito de estufa na Alemanha, e ele vai ser utilizado para financiar, especificamente no caso do DKT e biogás, a GIC vai ter 7 milhões de euros e o KfW para crédito 75 milhões, em duração de 5 anos, um programa cujo objetivo é trabalhar em diferentes linhas de atuação para que aqueles problemas que a gente viu anteriormente, e outros inclusive, possam ser resolvidos ou pelo menos diminuírem, né? Esse é o objetivo principal. E aí mais detalhes eu acho que posso dar, já que meu tempo já está terminando depois. Queria agradecer novamente o convite. Eu não esqueci meu cartão, então quem quiser o contato está ali. É isso. Agora à tarde a nossa modalidade é um pouco diferente. Nós não vamos discutir cada apresentação, nós vamos ter insumos de cada palestrante e depois eles, mais alguns, estão disponíveis aqui para um debate, e aí vocês têm toda a possibilidade, inclusive entre os palestrantes, mas também com a plateia, discutir assuntos que talvez tenham sido polêmicos ou questionáveis ou ideias. Então, agradecer ao Vitor
E nós vamos agora partir para... Por favor.